Hoje vocês vão ter uma novidade aqui. O nosso pastor está com a classe de novos membros, esse domingo e o próximo, e nós teremos hoje aqui, eu estarei fazendo a EBD com vocês, e na próxima semana será o presbítero Lucas. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos antes fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus eterno, Deus infinito, Deus imutável em toda a sua verdade, Deus todo-poderoso, Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, o Deus que nos criou segundo a sua imagem e sua semelhança. Te louvamos, Pai, te bendizemos, te adoramos por mais um dia das nossas vidas, porque o Senhor, pela tua graça e misericórdia, permitiu que pudéssemos abrir os nossos olhos hoje e estarmos aqui para contemplarmos a Ti, para louvá-lo e para adorá-lo. E pedimos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja a nos conduzir agora nesse estudo da Tua Palavra, nesse estudo que iremos fazer sobre o perdão, Pai, sem o qual nós não poderíamos estar diante de Ti, e que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui, Pai, dispostos a perdoar da mesma forma que o Senhor nos perdoou. E é no nome do nosso Senhor e Salvador, Teu amado Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse tema, ele é um tema muito extenso, ele é um tema muito profundo, e na realidade eu vou tentar falar um pouquinho do perdão, principalmente na relação entre os irmãos e principalmente na relação dos conflitos. Esses conflitos podem ser conflitos familiares, esses conflitos podem ser na relação marido-esposa, na relação pai-filho e na relação dos irmãos na igreja e também na relação com aqueles que não são crentes. Então, o perdão é algo fundamental, porque sem o perdão nós não estaríamos aqui. Então, assim como Deus nos perdoa, devemos nós também perdoar. E aqui nós vemos que não está no passado, assim como Deus nos perdoou algo que aconteceu, mas Deus continua a nos perdoar todos os dias das nossas vidas, porque nós pecamos todos os dias. Então, obviamente, falar de perdão é falar também de pecado. E eu usei aqui principalmente esse livro, que fala sobre a amargura. E ele fala da amargura e ele fala do perdão. Usei esse também, Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, ou seja, o papel que nós, muitas vezes, como crentes e cristãos, temos que ter para lidar com os conflitos dentro do lar, dentro da igreja. E também esse aqui, somente porque esse livro, um livreto na realidade, ele traz ali uma referência sobre a pessoa dizer, né, dentro da nossa cultura, que tem que perdoar a si próprio. Né? Então nós vamos ver se existe fundamento bíblico para que eu me perdoe. Nós vamos ver se a Escritura Sagrada fala alguma coisa sobre isso. Então, amargura. A amargura, ela pode atrapalhar o nosso processo do perdão. Se nós somos pessoas amarguradas, isso pode interferir em nosso processo de perdoar. Então, a Bíblia, o que ela fala? Literalmente, ela pode trazer como um sabor amargo de certas comidas e bebidas. Pode significar cortar e perfurar. E quando isso acontece no nosso íntimo, no nosso coração, está a perfurar e a cortar a nós próprios. Então, a amargura é algo que, devido a uma ofensa, aqui eu vou falar do perdão, mas o perdão é quando alguém lhe ofende. Nós temos que ter a consciência que quando alguém nos ofende, quando alguém comete um pecado contra nós, nós podemos desenvolver a amargura, e essa amargura, ela vai contaminar o nosso ser como um todo. E isso pode prejudicar de uma forma muito significativa o nosso processo
o nosso perdão ao nosso ofensor. E esse ressentimento, que pode estar sendo alimentado em todo o nosso coração, ele vai atingir não somente a nós, ele vai atingir a outras pessoas. E a amargura, ela é o resultado de não perdoarmos alguém. Então, nós carregamos a amargura porque nós não perdoamos alguém. Então, Hebreus 12:15, nós temos: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então nós observamos que a amargura, ela não fica limitada a nós. Ela tem um alcance além de nós. Alcance as pessoas que convivem conosco. E qual é a raiz da amargura? Como que a amargura se desenvolve no nosso coração? É a mágoa. Se eu deixo que a mágoa tome conta de mim, que ela viva dentro de mim, ela vai crescer no solo do meu coração e ela vai criar as raízes da amargura. Então, nós temos duas formas de lidar com a mágoa. Ou você arranca essa semente, perdoando o seu ofensor, ou você pode cultivá-la, lembrando-se da mágoa o tempo todo em sua mente. E daí, essa semente da mágoa, plantada no seu coração, ela vai desenvolver, vai criar raízes no seu coração e você vai ser uma pessoa amarga. Então, quais seriam as evidências da amargura? Dificuldade de resolver conflitos. Você está amargurado e você não quer resolver um conflito com a pessoa que lhe ofendeu, uma pessoa que pecou contra você. Você pode querer desenvolver atos de vingança, você pode planejar, você pode pensar, como que eu vou retribuir isso para aquela pessoa? E veja, isso não é somente importante para o nosso contexto, isso habilita a gente a observar como as pessoas no mundo lidam uma com as outras e até mesmo conosco, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho. Você pode começar a identificar como as pessoas tratam você e você pode ver sinal de amargura no coração da pessoa. Afastamento. Eu estou amargurado, eu estou magoado, eu me afasto daquela pessoa que pecou contra mim, que me ofendeu. Ira, sarcasmo cáustico, eu faço brincadeiras de mau gosto, comunicação condescendente, o que seria isso? É eu infantilizar aquela pessoa que me ofendeu, eu não levo aquela pessoa a sério. Criticismo, eu estou sempre a criticar de uma forma destruída, de uma forma contaminada, com ira. Suspeita e desconfiança, eu estou sempre desconfiando da pessoa, eu não acredito, às vezes a pessoa chega para mim e pede perdão, mas nós vamos ver isso mais à frente, mas eu nunca confio naquela pessoa. Intolerância, hipersensibilidade, eu estou tão amargurado que qualquer coisa me ofende. Eu estou tão amargurado que qualquer coisa me deixa irado. Eu me torno uma pessoa impaciente. E aqui, essa parte está relacionada com a autoridade. Então, se eu estou dentro da igreja, eu estou no meu ambiente de trabalho e eu me sinto ofendido, alguém pecou contra mim, eu passo a fazer o quê? Eu desrespeito aquela autoridade a qual eu estou submetido, subordinado. Eu tenho uma atitude de rebelião e
Agora vamos fazer o exercício contrário. Quando eu sou uma autoridade, quando eu exerço uma autoridade e eu estou amargurado por ter sofrido uma ofensa, por ter sido cometido um pecado contra mim, eu, amarguradamente, eu uso de forma errada essa autoridade que Deus me deu contra aquele subordinado. Então, isso era uma coisa que acontecia muito comigo no meu ambiente militar. Eu exercia autoridade sobre as pessoas. Deus me deu uma autoridade para eu exercer sobre as pessoas. E se eu estivesse amargurado contra alguém, se eu achasse que eu tinha sido injustiçado contra alguém, eu poderia exercer uma autoridade de forma errada. Exaustão, e a exaustão aqui é que se você pensa o tempo todo sobre a ofensa que você recebeu, sobre o pecado que foi cometido contra você, você fica cansado, você fica desgastado. E dentro desse contexto todo pode chegar um momento que a pessoa pode refletir, meditar e falar: eu não sou capaz de perdoar. Será que eu sou salvo? E também lembrar de uma ofensa com riqueza de detalhes. Você ficar rememorando, você ficar trazendo aquilo à sua mente a todo instante. Então, são muitas coisas que podem levar à evidência de amargura. Pois não, Roberto? A desconfiança é quando, por exemplo, uma pessoa cometeu um pecado contra você. E você vai estar sempre a desconfiar daquela pessoa. Ela pode chegar para você e pedir perdão a você, ela falar que você se arrependeu, e você, por estar amargurado, por ter deixado aquele pecado alimentar o seu coração, você não consegue dar o perdão àquela pessoa. Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois à frente. Então, eu quis evidenciar um pouquinho mais aqui. Dúvidas com respeito à salvação. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Essa oração que o Senhor nos ensinou. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então você pode olhar esse texto e achar que é uma condicional. Eu não consigo perdoar, então Deus não vai me perdoar. Só que nós sabemos que em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, se nós confessamos os nossos pecados, verdadeiramente nós somos perdoados. Só que a amargura pode fazer com que tenhamos dúvidas sobre isso. Então, esse texto também mostra o quê? Que independente da ofensa que nós recebemos, independente do pecado que é cometido contra nós, como cristãos, temos que perdoar nossos ofensores de quaisquer pecados. Porque Deus nos perdoou de todos os pecados em Cristo. Então, isso é uma obrigação de todo cristão. Mais à frente eu vou comentar, é fácil? Não é fácil. Existe um processo, muitas vezes, sim, mas isso é que nós temos que fazer. Então, quais seriam as consequências espirituais de eu andar amargurado? Salmo 66:8. Se no seu coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, uma coisa que o autor coloca é que, às vezes, nós podemos ser impedidos de orar. A amargura toma tanto conta do nosso coração, aquilo cresce tanto dentro do nosso coração, que nós ficamos, às vezes, sem conseguir orar. E sem orar, como que nós vamos nos colocar diante do Senhor? Outra consequência
espiritual da amargura. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você pode se tornar uma pessoa extremamente triste. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o espírito. Nós podemos, por falta de oração, devido à tristeza, devido a várias dúvidas que nós temos no nosso coração, a gente apaga o espírito. 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, nós vemos que essas consequências espirituais vão afetar o nosso relacionamento, não somente com o nosso próximo, mas com Deus. E o que não é perdão? Perdão não é um sentimento. Perdão não é amor, perdão não é cobiça, perdão não depende do meu sentimento. O ato de perdoar não está condicionado ao que eu sinto. Decidir perdoar pode mudar nossos sentimentos. Então você perdoa mesmo sem querer. Você não espera você ter vontade de perdoar para perdoar. E quando você decide perdoar, o seu sentimento, que muitas vezes pode ser negativo, ele muda. Perdão não é esquecer. Perdão não significa que você esqueça o pecado que foi cometido contra você, que você vai esquecer aquela ofensa. Mas Deus decide não se lembrar dos nossos pecados. Então você vai assumir um compromisso. Você vai assumir o compromisso de perdoar e você vai assumir o compromisso de não ficar lembrando, rememorando aquele pecado que foi cometido contra você. É compromisso. Perdão é compromisso. Perdão é obediência. Perdão também não é desculpar. Você não vai empurrar o pecado que foi cometido contra você para debaixo do tapete. Você vai confrontar a pessoa que cometeu o pecado contra você. Inclusive, por amor, você vai mostrar àquela pessoa que se ela pecou contra você, você está disposto a dar o perdão e a oportunidade para que seu irmão também reconheça o pecado, se arrependa. Nós vemos isso lá em Mateus 18:15. Então, perdoar indica que um pecado foi cometido. E perdão não é perdoar a si mesmo. Nós não temos capacidade de perdoarmos a nós mesmos. Só quem tem essa capacidade de perdoar a nós é Deus e depois o nosso próximo. Então a Bíblia, ela mostra que Deus perdoa as pessoas. Então é um perdão vertical. E uma pessoa perdoa a outra. É o perdão horizontal. Então de Gênesis a Apocalipse você não consegue encontrar lá que eu me perdoo. Eu tenho que me perdoar. Eu preciso me perdoar. Eu não consigo aceitar o perdão de Deus porque eu ainda não me perdoei. Então, Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então nós vemos aqui, Deus nos perdoa por meio de Cristo, e nós perdoamos-nos mutuamente. Então, o que é o perdão? Perdão é um ato da nossa vontade. Uma decisão de não pensar ou falar sobre algo que alguém fez, que alguém cometeu contra mim. Então, quando você toma a decisão de perdoar,
Você está assumindo um compromisso que Deus mandou, você faz isso por obediência e você tem que cumprir esse compromisso. Você não pode perdoar uma pessoa, dizer ao seu irmão que você perdoou e daqui a 2, 3 meses você volta à mesma história. Isso não é perdão. Você continua com ressentimento, você continua com amargura instalada no seu coração. Você pode se lembrar? Pode. Deus, apesar de termos algumas passagens nas Escrituras que falam que Deus não se lembra, mas Deus, os autores, os teólogos dizem que Deus decide esquecer, não se lembrar daquilo por causa de Cristo. Então, é o princípio que nós temos que seguir. Então, ele é o quê? É um processo ativo. Demanda que nós tenhamos iniciativa, demanda que nós tenhamos vontade. É uma decisão consciente e é uma ação deliberada. Então, da mesma forma que o perdão de Deus quebra barreiras construídas entre nós e Ele com o pecado, então, quando nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos colocando uma barreira entre nós e Deus, que é rompida através de Cristo. E quando nós não perdoamos ao nosso próximo, nós estamos a fazer a mesma coisa. Então, nosso perdão para com o nosso próximo abre caminho para um relacionamento renovado com Ele. O perdão nos une novamente depois que uma ofensa, pecado, nos separa. Então, da mesma forma que eu sou restaurado, que a minha união com Deus é restaurada por meio de Cristo através do perdão, acontece a mesma coisa quando um irmão ou uma pessoa peca contra nós e nós perdoamos. Então, esse texto aqui é o texto que o autor usa como um texto básico para entender o perdão. Está lá em Lucas 17, 3:10. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Eu não coloco o pecado para debaixo do tapete. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então nós vemos aqui que nós não temos alternativa, certo? E aí o que aconteceu? Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Qual a conclusão que eles chegaram? Ó Senhor, diante disso eu não consigo. Eu não tenho capacidade de perdoar. Eu preciso de ter fé para perdoar. Aumenta a minha fé para que eu seja capaz de perdoar. E o que Jesus diz? Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então, uma fé que ele quer dizer, uma fé pequena. Então, a gente tem que perdoar, mas a contrapartida da pessoa tem que mostrar o arrependimento. Não necessariamente. Nós vamos ver textos bíblicos que nós temos que perdoar o nosso irmão, mesmo que ele não venha pedir o perdão, que se arrependa. Esse é um texto que coloca isso, mas existem outros textos que eu vou mostrar aqui, que o perdão do cristão é incondicional. Eu vou mostrar mais à frente. Nesse caso aqui sim, mas nós, como cristãos, nós perdoamos pedindo perdão ou não. Então aqui ele vai dizer no final, né, ele dá o exemplo aqui, a parábola, né, do servo inútil, e ele diz, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa?
Não é verdade que, ao contrário, ele dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, esse texto aqui, com relação ao perdão, pelo que o autor usa, ele diz que perdoar não é questão de você ter muita fé, perdoar é uma questão de ser fiel e obedecer ao que o Senhor manda fazer. Então, o perdão deve ser concedido só se o irmão pecar contra você. Só se pecar contra você. Jesus disse: se o seu irmão pecar, se pecar contra você. Jesus não disse: se ele não der a você o que você quer. Jesus não disse: se ele te magoar. Jesus não disse: se ele te desapontar profundamente. Obviamente que todas essas três frases que eu coloquei aqui podem estar dentro de um processo de pecado, de uma ofensa contra nós. Mas não necessariamente isso pode ser um pecado contra nós. Então, nós também temos que nos avaliarmos biblicamente para saber se aquilo que nós sentimos, que aquilo que nós estamos a alimentar no nosso coração, biblicamente corresponde a um pecado cometido contra nós. Então, temos que ter cuidado também com relação a isso. A parte ofendida, às vezes, tem que tomar a iniciativa do perdão. Então, às vezes, nós, quando somos ofendidos, temos que tomar a iniciativa e não ficar esperando apenas que o ofensor venha nos pedir perdão. Então, você não pode, se você não pode ignorar, porque você pode ignorar aquilo, é uma coisa pequena. É uma coisa pequena, você pode ignorar. Como Provérbios 19:11 diz: o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, a sua glória, perdoar as ofensas. Então, o irmão, eu estou aqui na igreja, ele pode ter cometido um pecado contra mim e aquilo, de certa forma, não me trouxe tanto transtorno, não criou mágoa, não criou amargura, e eu posso perdoar o meu irmão. Não, pode falar. A iniciativa é do ofendido. Não. O arrependimento é do ofensor. Aqui nesse caso, ele está a dizer que você não precisa, muitas vezes, esperar que o ofensor venha falar contigo para você falar com ele. Sim, mas aí no caso a iniciativa do ofendido. Sim, aí... O ofensor cabe do arrependimento. Ou não? Mateus 18,15 diz que se o ofensor ele comete um pecado contra você, você vai e fala com ele. Se ele reconhecer o pecado, se arrepender e pedir perdão, você ganhou o seu irmão. Se você fala com o seu irmão e ele não reconhece, Jesus ensina que devemos pegar uma ou mais duas testemunhas e ir falar com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se não se arrepender, você leva para a igreja, até o ponto de que, se ele não se arrepender, ele é tratado como um ímpio e é excluído da comunhão. Então, esse é o caso de um irmão que peca contra nós e que não vem pedir perdão. Não dá para dizer se eu não posso falar, ele sabe que pecou ou ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe. Mas, se em seu coração aquilo está criando raízes de mágoa, e até mesmo para a edificação do corpo da igreja, você ora, pede sabedoria e vai e fala com o seu irmão. Então, nesse caso, aqui ele está dizendo que é um perdão que você vai ao encontro daquele ofensor. Era isso que você queria falar? Exatamente.
Sim. Porque assim, já aproveitando a oportunidade, são as pessoas que são costumadas na prática de algo. Né? Assim, não foi a sua experiência, foi a única. Várias pessoas têm a mesma experiência com essa pessoa. E assim, você muitas vezes perdoa, mas você não consegue conviver de uma forma vamos dizer, realista, até se proteger para não acontecer de novo. Porque esse caso do irmão aí, ele fala que você falou do ambiente cristão, né? Que a igreja não considera comum, mas no nosso relacionamento laboral, relacionamento cotidiano. Aí já é uma situação que você vai ter que ter sabedoria para poder lidar, porque muitas vezes você vai ter oportunidade de falar com aquela pessoa, mas é um descrente. Então, você vai ter que falar do evangelho para ele. Né? Aqui nós estamos partindo também do princípio, principalmente dentro do contexto da igreja. Agora, se alguém dentro da igreja faz isso de forma recorrente, aí não só o irmão está errado, como a igreja como um todo está errado. Porque nós temos a obrigação de exortar esse irmão. Essa questão de se defender, porque realmente perdão não é uma coisa que não é fácil. Né? Pelo menos a experiência minha, assim, essa questão de defender, a pessoa te ofende e ela não se arrependeu, deve pedir perdão, mas ela tem essa dificuldade de achar que Então, você, nesse caso, quando nós ver ali, nós temos que, você no caso tem que orar por ela, você tem que buscar conversar com ela, mostrar que ela está biblicamente errada, e se a pessoa não muda, mais uma vez, você vai ter que pegar outra testemunha, vai ter que pegar a liderança da igreja e levar a situação à liderança da igreja. Entendeu? Então, vamos lá. Então, você não consegue cobrir com amor aquela ofensa que foi cometida contra você. E depois, Paulo, vai ter um aspecto aqui importante, que quando nós somos ofendidos, nós devemos olhar para aquela ofensa que é cometida contra nós, para saber o que Deus está querendo com aquilo. Também. Então, vamos lá. Então, você não pode cobrir com amor. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, alguém te ofendeu, você não consegue, tranquilo. Mateus 18,15, se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o, em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual o objetivo aqui? É você cuidar do teu coração? Somente não. Você quer ganhar o seu irmão. A tua preocupação está com o próximo. Você deixa de ter o foco em si e a sua preocupação é com o seu próximo. Por amor ao seu irmão, você quer que ele não continue mais a pecar. Você quer que o seu irmão seja cada vez mais a imagem de Cristo. Então, o perdão não é centralizado na gente, somente. No caso que você falou ali, porque eu posso ignorar, que a pessoa pecou, mas aquilo... Eu devo sempre falar para ela, que, assim, eu devo chegar e falar, você fez isso, mas está tudo bem, para ela saber? Ou... Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. A questão é que às vezes você pode não ter uma oportunidade, né, num contexto. Mas o que eu creio é que Mateus 18,15, pensando no amor ao próximo, pensando na igreja, eu creio que sim. A gente teria sempre que fazer isso. Dói às vezes, dói. A gente às vezes tem receio, sim. Como é que vai ser a reação da outra pessoa? Mas são princípios bíblicos e Jesus Cristo deu esse princípio. Então, perdão é o quê? É vontade e iniciativa. Se nós pensarmos muito, se nós tivermos uma preocupação muito grande com o nosso sentimento, a gente não vai cumprir o que o Senhor falou. Então, eu vejo que para a igreja e para que nós tenhamos uma caminhada de santificação e progressão no conhecimento de Cristo, a gente sempre
deve fazer isso que está em Mateus 18:15. Com sabedoria, com amor, que nós vamos ver depois lá, como eu já coloquei em Efésios 4:32. O perdão é caro. O perdão é caro. Vamos ver aqui como que ele é caro. Para quem que o perdão dos nossos pecados é caro? Não é? Qual o custo que o perdão tem para nós individualmente? Pensa aí vocês, meus irmãos, quando alguém pecou contra vocês de uma forma profunda, que doeu no seu íntimo. Pensa o custo desse perdão, que você perdoou. Porque talvez você ainda possa guardar alguma coisa aqui. Talvez você possa ter dito que perdoou, mas não perdoou. E a pessoa vai perceber isso. Raízes de amargura. Qual o custo que o perdão tem para nós? Qual o custo que o perdão teve para o Senhor Jesus? Então, por mais caro que possa ser nós perdoarmos, ele nunca será, nem de perto, o que custou para o nosso Senhor. Para Deus que deu o seu Filho e para o Senhor Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. E Ele nos perdoou de forma incondicional. Ele não fez nenhuma exigência. Ele foi lá, morreu, sofreu em nosso lugar. Então, é o nosso Senhor, nós devemos seguir o exemplo dele. E aí, quando nós não perdoamos, o que Deus está a falar que nós somos? Servo malvado. Nosso irmão diácono Natan já pregou esse texto aqui para a gente. E aqui é o rei que perdoa um servo que tinha uma dívida incalculável, uma dívida impagável. E ele se compadeceu e perdoou. E o que esse servo fez com o conservo dele? Não teve compaixão, não teve misericórdia. E o que o rei fez com ele? Chamou-o de servo malvado. E eu trouxe para mim, quando eu não perdoo, estou sendo malvado. É isso que o Senhor está a falar para mim, porque em Cristo Ele me perdoou de todos os meus pecados. Todos os meus pecados Ele me perdoou. Então, nossas dívidas são contra Deus e contra Cristo, os nossos pecados. E eles são incalculáveis, humanamente impagáveis. Somos devedores eternos. Mas isso foi pago de forma plena, completa e absoluta por Cristo. Pelo sangue que Ele derramou na cruz. Então, o perdão, como ele não depende de sentimento, ele é fundamentalmente uma promessa, um comprometimento que nós assumimos. Então, quando perdoa, está a fazer uma promessa. Se Deus prometeu nos perdoar, existe perigo de que Deus não vai cumprir? Não. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Quando eu falo para minha esposa que eu a perdoo, eu estou assumindo esse compromisso. E eu tenho que pensar que da mesma forma como Deus assumiu esse compromisso, e a forma como Deus mostrou que Ele assumiu o compromisso foi dando o Filho dele na cruz, eu também tenho que fazer isso. Deus não se ressentirá dos nossos pecados. Ele decide não usá-lo contra nós no acerto final. E Ele declara publicamente: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Esse é o padrão que nós devemos ter ao perdoarmos. Não adianta eu perdoar e depois me lembrar. E depois falar para a pessoa, jogar na cara da pessoa, num momento de irritação. Não.
Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. E eu diria assim, se você pensar, não diz. Fica quieto, ora, pede a Deus para que você seja restaurado, para que você seja renovado constantemente. Leia a palavra do Senhor, vá na parábola do servo malvado, leia e releia várias vezes. Vá em Lucas 17, diz que quando os apóstolos perguntaram a Jesus quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão, Jesus falou que deveríamos perdoar sempre. E eles achavam que não tinham fé suficiente. O Senhor disse, não é questão de fé, a fé que vocês têm já é suficiente, é questão de obedecer. Então, quando nós perdoamos da mesma forma que Deus fez as promessas, quando nós perdoamos, nós prometemos não guardar mais as transgressões do nosso ofensor. Atribuir o nosso perdão a ele. E quando você atribui, você está isentando ele daquela culpa. Não cobrá-lo mais pelo que ele fez. Você vai assumir um compromisso que você não vai mais falar sobre aquilo. Não alimentar mais no seu coração aquela ofensa. Ou seja, você vai lutar com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que você não fique a pensar sobre aquilo. Não cultivar sementes de mágoa no solo do nosso coração. Aquilo que eu mostrei no início com relação à amargura. Renunciar a todos os seus direitos para ficar quites. Muitas vezes a gente não consegue o perdão porque nós nos sentimos o quê? Injustiçados. É sobre nós que nós estamos a lidar aqui. Nós nos sentimos injustiçados, não é justo. O que eu sofri não é justo. Mas não se trata disso. Nós conseguimos ser justificados diante do Senhor por nós mesmos, somente por Cristo. Aqueles aos quais predestinou, também os chamou, os que chamou, também justificou. Nos esforçarmos para pensar o melhor a respeito do ofensor. Então você vai perdoá-lo, você não vai pensar mais nisso, e você, crendo que ele se arrependeu verdadeiramente, você vai passar a pensar o melhor dele. Meu irmão se arrependeu verdadeiramente. A exultação que magoou o seu próximo, nós devemos continuar a orar por esse. Devemos continuar a orar por ele e exortá-lo. Agora, sim, ali, nos esforçarmos para pensar o melhor a respeito do ofensor. E aqui eu vejo num contexto de um arrependimento genuíno. Agora, se nós temos uma situação, um irmão, que ele não se arrepende, você, como um cristão, você não vai falar mal dele. Você não vai continuar a alimentar isso. Isso faz parte. Porque nós vamos ver depois que o mais difícil é quando o ofensor, ele não se arrepende. Falar bem dele, ou seja, você não vai fazer fofoca, né? Não pensar mais sobre a ofensa e não fazer respeito à fofoca da ofensa. Você sabe o que aconteceu? Fulano fez isso contra mim. Ele se arrependeu, mas olha o que ele fez. Não.
E se o seu ofensor não reconhece os pecados dele contra você? Você foi ofendido, cometeu o pecado e ele não reconhece. Você assume o compromisso de perdoá-lo em seu coração. Você assume o compromisso de perdoá-lo em seu coração. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, no momento de intimidade com o Senhor, no momento a sós com o Senhor, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, se ele não se arrepende, mesmo que você tenha falado com ele, intimamente você perdoa. E perdão não é o mesmo que confiança. O perdão ele deve ser imediato. Nos textos bíblicos, no texto bíblico que nós vimos ali em Lucas 17, Jesus fala que se seu irmão pecar contra você, você deve fazer o quê? Perdoar. Ele não fala, espera, aguarda um tempo e perdoa. Se ele vier pecar contra você 7 vezes, você perdoa. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mas nós sabemos que, quando nós somos ofendidos, você perdoa, mas a confiança que você tem naquela pessoa pode levar tempo. Então, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16, 10, 12. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, a confiança ela pode levar tempo. A confiança pode demandar que no relacionamento com o seu irmão, ele vai precisar demonstrar que ele não cometeu mais aquela ofensa contra você, ele não vai demonstrar que pecou contra você, e pelos frutos dele você vai observar se aquele irmão realmente se arrependeu do pecado que cometeu contra você. Então, a confiança, ela pode demorar, para que a pessoa conquiste a confiança, pode demorar um tempo. O perdão, eu já comentei aqui, ele não foca nas causas secundárias, mas na soberania de Deus. O que isso quer dizer? Qual é o foco do perdão? É o pecado do ofensor contra mim? É nisso que eu devo focar? Somente? Não. O foco do perdão, como Deus pode usar a ofensa para a sua glória? É difícil isso, não é? Como Deus pode usar aquele pecado que foi cometido contra mim para a sua glória? Como Deus usou o pecado que os irmãos de José cometeram com ele para a glória dele? E parece que José demonstrou mágoa e amargura da forma como ele reagiu com os irmãos quando encontrou. Não é? Então é difícil, mas a pessoa me ofendeu profundamente, me magoou, me entristeceu, me causou tantos danos.
E que, dentre as várias coisas que nós vimos aqui, como Deus pode usar essa ofensa para a glória dele? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, muitas vezes, nós estaremos ali sofrendo essa ofensa, nós estaremos sendo conformados à imagem de Cristo, para a glória de Deus. Então, não é somente nós, não é olharmos somente para nós. Perdão é uma ação da vontade e não da emoção. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Estou arrependido, perdoe. Acreditar no arrependimento. Se teu irmão pediu perdão, você acredita nele. E nós devemos perdoar imediatamente. Não depende de sentimentos, não depende de eu achar que eu estou em condições de dar o perdão. Eu vou esperar para que eu não esteja triste, eu vou esperar para que eu não esteja irado, eu vou esperar para que eu esteja alegre para perdoar. Não é isso que o texto bíblico diz. Então, é uma relação nossa com Deus. Não é um sentimento, é uma vontade de obedecer a Deus. E se esperarmos que os nossos sentimentos mudem antes de perdoar, pode ser que nunca venhamos a perdoar. Se você for esperar as condições normais de temperatura e pressão para perdoar, para que você esteja no momento, entre aspas, ideal para perdoar, pode ser que você nunca perdoe, que você não obedeça ao Senhor. E perdoar é fácil? Eu fico pensando, será que foi fácil para Deus perdoar? Para nós, é fácil perdoar? Como resultado da queda é terrível, né? É difícil. Então os apóstolos disseram, Senhor, aumente-nos a fé. Então a gente chega à conclusão que não é fácil perdoar. Então a gente pensa que eu preciso de mais fé para perdoar. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem a fé de um grão de mostarda, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, o que nós devemos fazer? Apenas por obediência, por atitude, por decisão, por cumprimento do que o Senhor manda, perdoar. Alguns obstáculos relacionados ao perdão, que podem dificultar o perdão. Eu tenho o desejo de que o outro sofra o que eu sofri. Eu tenho o desejo de que ele sinta na pele o que eu senti. Aqui eu só vou colocar 3, tá? Podem ter inúmeros aí que vocês, inclusive, podem chegar à conclusão aí. Eu só vou dar o perdão se ele garantir que nunca mais ele vai cometer esse pecado. Aí eu perdoo ele. E aí você vai nunca perdoar.
Nós pecamos com certeza várias vezes. Esperamos que determinadas coisas a gente elimine aquilo da nossa vida. Mas vamos pecar até que o Senhor volte. Justiça própria. Eu quero ser reparado na proporção da ofensa que foi cometida contra mim. Só o pedido de perdão, só o arrependimento não repara aquilo que eu me considero injustiçado, ofendido. E se nós alimentamos em nosso coração, estamos a pensar o tempo todo na ofensa que nós recebemos, o que Filipenses 4:8 nos diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se você está com dificuldade, esse texto diz aonde você tem que buscar direcionamento do Senhor. O que você deve ruminar internamente no seu coração, nesse processo do perdão. É tudo que vem do alto, é tudo que vem do Senhor. Nesse processo, quando acontece isso, quando é com um irmão ou com uma pessoa qualquer, é mais acessível a gente ter isso. Mas quando acontece num contexto conjugal e a gente repetidamente, a gente já vai até o ofensor, no caso dos cônjuges, pede perdão, mas quando não existe o arrependimento da pessoa, a gente tem aquela obrigação de compreender que perdoamos, sim, mas temos essa obrigação de continuar com a pessoa, a ofensa, ano após ano, sendo. Nós temos a obrigação de perdoar, nós temos a obrigação de chamar essa pessoa. Essa pessoa é cristã? Vamos partir do princípio que seja no contexto cristão, certo? Então, eu vou dar, por exemplo, eu e minha esposa. Então, se eu cometo pecados sucessivos contra ela, ela já me exortou, ela biblicamente já me mostrou que eu estou errado, o que tem que ser feito? E eu não mudo da minha atitude, eu não reconheço, não me arrependo verdadeiramente, tem que fazer o que está lá em Mateus 18:15. Vai ter que vir chamar, por exemplo, aqui no nosso caso, a liderança da igreja, e eu vou ser exortado junto à liderança da igreja. É isso que tem que ser feito. E num relacionamento, Não existiu esse arrependimento. Não tem a continuidade de continuar nesse contexto. você vai ter que pedir, vai ter que orar, pedir sabedoria do Senhor, para que Deus restaure aquela pessoa. Mesmo já estando separados. Porque assim, o que eu quero dizer é que não existiu nenhum tipo de arrependimento. Mesmo a pessoa tendo conhecimento da palavra, não existiu o contexto do arrependimento. E a pessoa continuou dentro, mesmo tendo conhecimento da palavra, continuou dentro do ato da ofensa. Aí o que se a pessoa, ela continua a recorrer no mesmo pecado, o que a gente tem que fazer é questionar se essa pessoa é convertida. E aí você vai ter que lidar com ela como se ela não fosse convertida. Uma posição. Estou dizendo que é o caso dela, de maneira nenhuma. Mas no caso de cônjuge, tem casos que é de polícia. Então, se é polícia, é levada à polícia, não vai ser levada Sim. Porque assim, a gente vê muito no contexto evangélico, questão de conjugal, que é de polícia e quer levar à igreja. Polícia é as autoridades policiais.
Polícia e igreja. Polícia e igreja. Polícia. A igreja não vai proteger ela fisicamente. Não, mas. Vai proteger o Estado. Sim. Sim. Que é o caso seu anterior. Isso. Mas acontece isso também, mas o contexto principal, eu creio que seja primeiro uma igreja e, no caso, de fato, isso é levado a dois. Sim, vai ser levada a polícia, obviamente, mas a igreja também. Porque o que Jesus diz ali? A preocupação é você ganhar o irmão. A nossa questão é profunda, é espiritual. Se a pessoa se diz crente, eu não estou dizendo que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, mas nós temos que ter isso em mente também. Você está falando de um contexto de agressão e tudo, vai para a polícia. Mas se a pessoa faz parte da nossa igreja, é um membro da nossa igreja, o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer nada? Não, você lembra minha vida próxima. Vocês são adultos, pais ou depois por questão internamente, vocês estão levando à justiça. Sim, lógico. Essa é uma questão Sim. patrimonial, moral. Sim. Tá bom. Então, esse aqui é o último slide, tá, gente? Esse contexto aqui é quando nós temos dificuldades para conceder o perdão, quando ficamos a ruminar aquele ressentimento, aquela mágoa plantada no nosso coração, aquela amargura. Então, esse texto bíblico diz o que nós devemos, como que nós devemos combater isso. Então, era isso que eu tinha a trazer para vocês. Espero que tenha dado para vocês perceberem que nós não temos alternativas, principalmente dentro do nosso contexto cristão, dentro de um contexto, principalmente quando um irmão pede perdão. Nós temos que lutar contra a nossa carne em não conceder o perdão. É fácil? Não é fácil. Porque nós temos, muitas vezes, justiça própria. Nós queremos ser recompensados, nós queremos receber aquilo que nós perdemos. E a gente, muitas vezes, somente por nós mesmos, nós não iremos conseguir fazer isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Porque já terminei. É isso, tá? É isso mesmo, já terminei. Oi, Ana. Sim. E eu particularmente, a minha opção está sendo me afastar. É como se eu estivesse querendo me blindar para não ter que sofrer desse pecado. E eu não vejo que se você queira se afastar de alguém que não é cristão e lhe faz mal. O que você tem que fazer, o que eu faria, que eu também tenho a minha família que não é cristã, orar para que eu tenha a oportunidade de falar de Cristo para eles. Que eu tenha a oportunidade de falar de Cristo para eles. Esse deve ser sempre o nosso objetivo. Se a pessoa, pronto, se você teve a oportunidade de falar e a pessoa não quer,
Pronto, então, e aí você não é obrigado a sofrer essa ofensa o tempo todo. Você perdoa e segue a sua vida. Tá bom? Bom, meus irmãos, então já são 10h05. Agradeço pela oportunidade, pela presença de vocês e a paciência. E se vocês tiverem dúvida alguma coisa, a gente pode conversar. Podemos conversar também com o pastor. Não é, da mesma forma que não é fácil dar o perdão, também esse não é um tema fácil. Não é um tema fácil, porque vem à nossa mente, ao nosso coração, muitas situações que nós passamos todos os dias. Todos os dias. Vocês aqui falaram. Todos os dias nós passamos por isso. Mas devemos pensar, o que o Senhor nos chamou a fazer? O que o Senhor nos chamou a fazer? Tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus eterno, onisciente, onipresente, queremos te louvar, Pai, agradecer, porque mais uma vez fomos colocados diante de Ti por meio de Cristo, pelo Teu Santo Espírito, fomos colocados diante de Ti pela Tua Palavra, Pai. E sabemos, Senhor, quão difícil é perdoar. O quão difícil, Pai, é nos arrependermos, reconhecermos os nossos pecados, confessar os nossos pecados, pedir perdão e dar o perdão, Pai. Somente a Tua graça, a Tua misericórdia, somente o Teu Santo Espírito pode fazer isso em nós, em cada um de nós. Então, que o Senhor trabalhe em nossos corações, Pai, para que possamos humildemente confessar os nossos pecados, pedir perdão e humildemente, Pai, perdoar. Faça-nos, Senhor, olharmos para Ti, faça-nos, Senhor, olharmos para Cristo, tudo que Ele passou por amor de nós e para o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor abençoe o restante dessa manhã, o pequeno almoço que teremos e também, Pai, o culto de adoração e louvor a Ti. Que estejamos, Pai, mais uma vez focados em Ti para adorá-lo e louvá-lo da forma que o Senhor merece, Pai. E tudo isso colocamos diante de Ti, no santo nome de Jesus. Amém.